livro dos Reis, capítulo 6. Você pode acompanhar com a Bíblia, do versículo 24 ao versículo 23. Depois vou ler um versículo do capítulo 7. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 24 ao 23. Amém? Todos gostaram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois disso que Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eles que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça do jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do largar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia ciclos por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo e 2 moedas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração no nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome por essa rica oportunidade. E no nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, confiados plenamente no Senhor, no poder do teu Espírito Santo. E está aqui que o Senhor venha falar conosco, não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer para nós, Pai. Que o Senhor, na tua infinita misericórdia, possa estar me usando como instrumento do Senhor, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, a partir do versículo 24, nos fala que Samaria ela é cercada. Samaria ela é sitiada pela Síria, pelo rei da Síria. Está no versículo 24, Beni-Hadad. E ele cerca Samaria, e Samaria fica ali sitiada. E corta ali a água que entrava ali na cidade, e a cidade fica ali, começa ali uma grande fome, porque eles ficam sem poder sair da cidade, né? Ficam sem água, sem poder sair da cidade, e corta o recurso ali da cidade. E a palavra do Senhor nos fala que houve uma grande fome. Teve uma grande fome que
não se achava alimento, não se achava nada para se comer. Uma crise enorme estava ali diante daquele povo, diante daquela cidade, diante ali de Samaria. Estava vivendo uma grande crise. E a palavra do Senhor nos fala que, certo dia, o rei ia passando por cima do muro, e aconteceu que uma das mulheres chama ele, fala: rei, nos acode. E ele para e ele fala: olha, se o Senhor não acudir vocês, quem sou eu? De onde eu vou acudir vocês? Interessante que ele fala: eu vou acudir vocês do lagar, eu vou acudir vocês da eira. A gente sabe que a eira era onde debulhava, né, o trigo, e o lagar era onde amassava as uvas. E era o que eles não tinham. Não tinha nada. Eles estavam vivendo ali numa tremenda crise. Ele fala: de onde eu vou te acudir? E ele fala o seguinte: olha, o que está acontecendo? Aí ele pergunta para aquela mulher: o que está acontecendo? E ela começa a contar uma triste história. Fala: olha, essa mulher, ela tinha um filho, e eu também tinha um filho, e nós combinamos algo. Falando: olha, hoje nós vamos cozinhar o teu filho, nós vamos comer. Olha a crise que estava passando naquele país. Olha que caso. Olha, nós vamos comer o teu filho hoje, amanhã nós comeremos o meu. E assim aconteceu. Cozinharam uma criança num dia, que coisa assim. E no outro dia, quando ia comer o filho da outra, ela pegou e escondeu. E assim ela está relatando para o rei. E quando o rei ouviu essas palavras, o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, né, como aquele desespero, a ponto, olha a crise que levou a situação daquelas mulheres. E ele rasga as vestes dele, e aquele rei, ele, naquele dia, no versículo 31, ele fala o seguinte: ele fala: é hoje que a cabeça de Eliseu vai rolar. É hoje que eu arranco a cabeça de Eliseu. E quando Eliseu estava lá reunido com os anciãos dentro daquela casa, o Senhor já deu essa revelação para ele. Ele já falou: olha, ele está vindo aí aquele, o filho do homicida, né, que mandou tirar a minha cabeça. E após ele vem o seu Senhor. E quando ele entra ali, e Eliseu fala ali uma profecia, ele fala ali, ele fala uma palavra que o Senhor mandou lhe dizer, o versículo 7, versículo 1 do capítulo 7. E ele diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a esse tempo, a uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Olha, amanhã, a estas horas, vocês vão ter uma fartura que vocês não vão acreditar. Vai ter uma fartura muito grande. Queridos, essa noite eu queria estar falando um pouquinho, compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu nessa tarde de hoje. E o Senhor me deu o título dessa palavra o seguinte: as crises da vida. Né? Quem nunca viveu uma crise ou quem não está passando por uma crise? Ou melhor, vamos trocar. Né? Quem está passando por uma crise? Eu estou passando por uma crise. Qual de nós não estamos passando por uma crise? Podemos dizer, podemos ver o nosso país, né? Podemos ver a nossa sociedade hoje, podemos ver as famílias hoje, e queridos, são crises e mais crises. Né? Quem não está passando por problemas, por uma crise, né? Seja qual for a área, mas eu creio que todos, ou grande parte, a maioria, tem passado, se nunca passou, está passando por uma crise. E essa palavra que o Senhor me deu, hoje nessa tarde, nos fala sobre uma crise. Aquela grande crise que Samaria estava passando, a ponto daquelas mulheres estarem naquela situação. Queridos, o Senhor nos deu alguns pontos para estar compartilhando com os irmãos, estar ministrando com os irmãos. As crises da vida. Então, diante da crise, diante dos problemas, às vezes acontece algo conosco. Né? E essas coisas que acontecem conosco, e uma das coisas que acontece conosco, a crise, ela é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A crise, ela nos traz, ela nos deixa sentir, às vezes, inseguros. Né? Diante da crise, nós sentimos inseguros, ela nos traz insegurança.
perdemos a sustentação psicológica, perdemos nosso equilíbrio emocional a ponto de cometer uma loucura. Nós podemos ver no caso dessas duas mulheres, o capítulo 6, o versículo 28 e 29, elas não tinham mais perspectiva nenhuma na vida delas. Diante daquela crise que estava vivendo ali em Samaria, elas não tinham mais esperança de a qualquer momento mudar a situação que elas estavam vivendo. E essa insegurança causou nelas um desequilíbrio muito grande, a ponto que, olha a loucura que elas chegaram a cometer. O rei, eu creio que na hora que ele ouviu aquilo, ele ficou desesperado, a ponto de pegar o filho e comer o próprio filho. Olha o que a insegurança ela traz na vida do ser humano. Elas perderam totalmente a perspectiva, né? Elas não tinham mais esperança que a qualquer momento a situação poderia mudar. Aquele quadro em que elas estavam vivendo, aquela crise poderia passar, elas não tinham mais perspectiva. A insegurança, queridos, ela nos faz sentirmos desamparados e tira o sossego da nossa alma. A insegurança é a ausência de fé. Aquelas mulheres, elas não tinham mais sossego. Aquelas mulheres, elas estavam se sentindo totalmente desamparadas, a ponto de pedir ali, elas debatendo ali umas com as outras, e ela foi pedir socorro para o rei que estava passando por um muro. E ali aquele rei, ele não tinha o que fazer por aquelas mulheres. Então, a primeira coisa que a crise traz para nós, né? Ela traz uma insegurança muito grande. A insegurança, ela é a ausência. Perdão, filho, estou carregando aqui é ruim. A insegurança, ela é a ausência da nossa fé, né? A nossa fé, ela se abala totalmente quando nós nos sentimos inseguros. A nossa fé, ela fica mortificada diante da insegurança. Mas outra coisa, algo também que acontece conosco na nossa vida diante da crise, a crise também, ela afeta a nossa visão espiritual. Queridos, já ouviram falar de uma doença da vista que se chama miopia? Já ouviram falar? Né? O que é a miopia? A gente tem uma visão, quem tem problema de miopia na vista, ela torna a sua visão distorcida. A pessoa não consegue ver, né, claramente. Então, ela tem a visão dela totalmente distorcida. Então, a segunda coisa, né, que a crise da vida, né, a crise, ela traz para nós, ela afeta a nossa visão espiritual. Visão distorcida. Segunda coisa que traz essa visão distorcida, ela afeta a nossa visão espiritual. A visão distorcida daquele rei que estava ali diante daquela situação, a visão dele não deixava ele ver, não deixava ele enxergar que a solução estava tão perto. Ele foi ali para fazer o quê? Para decapitar, ele mandou matar Eliseu. E ele não sabia que Eliseu estava ali com a solução, que Eliseu era um servo do Senhor. Mas por quê? Porque aquela crise, aquele problema que estava vivendo em Samaria, ele estava com a visão dele espiritual totalmente distorcida. E por não ter essa visão espiritual completa, boa, visível, ele manda matar o profeta Eliseu. Ao invés de ele buscar o quê? Ele deveria buscar um aconselhamento com o servo do Senhor. Ele poderia buscar um conselho com o profeta, mas ele procurava tirar a vida do profeta. Queridos, quando nós estamos diante de uma crise, a visão distorcida na hora da crise, nos momentos de crise que nós passamos, nos faz esquecer da presença de Deus em nós. Quando nós estamos diante da crise, nós não conseguimos ver, a nossa visão fica distorcida, nós não conseguimos ver que Deus está conosco. Aquele rei, ele não conseguia ver que aquele profeta era um homem de
Deus. Ele poderia estar ali buscando um aconselhamento com aquele profeta, mas ele estava com a visão totalmente distorcida diante daquela grande crise que Samaria estava passando. Terceira coisa que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre a crise. A crise, ela nos traz insegurança, ela afeta a nossa visão espiritual e ela nos faz sentirmos só. Em meio às crises da vida, às vezes pensamos e mesmo sentimos que estamos totalmente desamparados. Achamos muitas das vezes que Deus não está ouvindo as nossas orações. As nossas orações parecem vazias e por não encontrarmos respostas rápidas para os nossos problemas, e nós encaramos os nossos problemas como grandes demais e julgamos que nós estamos totalmente ilhados, sozinhos. Então, a crise, ela nos faz sentir um só. No versículo 26 e o versículo 27, quando aquelas mulheres pedem socorro para o rei, e ele diz o seguinte, versículo 27, ele fala o seguinte, a parte B do versículo 26, aquelas mulheres falam, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele fala, olha, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ele fala o seguinte, olha, de onde eu vou poder fazer algo por você? De onde? Eles estavam totalmente sós. Totalmente sós. Então, queridos, a crise nos faz sentir só. Qual de nós, no meio da nossa crise, no meio dos problemas, nunca nos sentimos só? Né? Eu gosto muito de falar, tem vezes que você ora, parece que o céu está de bronze. Parece que a sua oração não está chegando até Deus. E qual de nós nunca nos sentimos assim no momento de crise? Sozinhos, sentimos as nossas orações vazias, não encontramos resposta, queremos respostas rápidas diante da crise, diante da dificuldade. Nós olhamos os nossos problemas, parece que os problemas estão grandes demais e nos sentimos totalmente só diante da crise. Tudo isso, queridos, a crise, ela traz, quando nós estamos passando por crise, por algum problema, ela traz na nossa vida, ela nos traz insegurança, ela afeta a nossa visão espiritual, nós não conseguimos ver a situação da forma correta, não conseguimos ver Deus, não conseguimos ver o agir de Deus e nos faz sentirmos só. A crise, ela nos faz sentirmos só. Mas, queridos, o Senhor nos deu uma receita nesta noite. Como vencer a crise. Amém? Glória a Deus. Ele nos falou nesta noite sobre a crise e Ele nos deixou uma receita. Como vencer a crise. Quem não quer sair da crise? Eu quero sair da minha crise, amém? Quem está na crise e quer sair da crise, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero sair da crise. Então, número 1, o Senhor nos deixou uma receita para nós sairmos da nossa crise. Primeiro, nós temos que crer na palavra do Senhor. Amém? O capítulo 7, versículo 1, quando Eliseu fala o seguinte, olha, amanhã, a essa hora, vai ter uma grande fartura que vocês não podem imaginar. Vocês não conseguem imaginar. Vocês vão ver a fartura que vai ter. Pode marcar a hora aí, nesse exato momento. Queridos, e o interessante é que no versículo 2, o capitão do rei, ele não acreditou. Ele não acreditou que aquela palavra ali do profeta, que Deus estava falando através do profeta, ele não acreditou que no outro dia, naquela hora, era o próprio Deus que estava falando o que ele ia fazer. Aí o versículo 2 fala que o capitão, ele não acreditou. Aquele capitão que o rei tanto confiava nele, ele não acreditou. E olha a palavra que Eliseu disse para ele. Capítulo 7, versículo 2. E o homem de Deus disse a ele, eis que ainda que o Senhor, ele falou o seguinte para o homem de Deus, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? E ele diz, aí o profeta diz, eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás.
Queridos, nós temos que crer na palavra do Senhor. Aquele profeta, ele não creu na palavra do Senhor, ele não creu naquela palavra que o profeta estava falando ali no nome do Senhor. Queridos, no momento de crise, o Senhor nos deixa a palavra para nós crermos. Aqui nós encontramos, no nosso momento de crise, nós encontramos refúgio. Muitas das vezes nós lemos o Salmo 23, nós achamos lindo o Salmo 23. Né? Que fala, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vai por diante. É muito lindo nós lermos. Mas e aí na hora da prova, na hora da dificuldade, nós vivemos o Salmo 23. Nada vai nos faltar, não vai nos faltar prova, não vai faltar luta, não vai faltar crise. A questão é confiarmos no Senhor. E a palavra do Senhor nos manda a gente crer. Mas nós temos que crer nessa palavra que o Senhor deixou para nós. A palavra de Deus, ela nos traz segurança. Para nós não preocupar, para a gente não nos preocupar. E queridos, sem mais e sem menos, nós podemos colocar, nós temos que colocar a palavra do Senhor em prática, temos que acreditar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra do Senhor fala também que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E essa palavra nos traz segurança. É o mesmo Deus que nós podemos confiar. Aquele mesmo Deus que estava ali com Daniel na cova dos leões, aquele Deus que estava ali, que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, amém? Esse mesmo Deus que estava ali, quando Sadraque e Mesaque estavam passando por aquele problema, aquela grande crise ali, é o mesmo Deus que livrou eles da fornalha. Aleluia! Queridos, nós servimos o mesmo Deus que deu grandes livramentos aos homens, aos grandes homens da Bíblia. O que tornou aqueles homens grandes, não é ele que era grande, não. Foi Deus que era grande na vida deles. É o mesmo Deus que é grande nas nossas vidas. Amém, queridos? Então nós temos que crer, nós temos que acreditar nessa palavra, temos que crer na palavra do Senhor. Então, se nós queremos sair, se nós queremos vencer a crise, nós temos que crer, nós temos que acreditar na palavra do Senhor, nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes nós lemos, achamos lindo o versículo, achamos linda a passagem bíblica, mas na hora de vivermos nós não colocamos em prática. Aí ela não faz efeito nas nossas vidas. Nós temos que acreditar, amém? Nós temos que crer na palavra do Senhor Jesus. Segundo ponto, queridos. Segundo item dessa receita que o Senhor nos dá para nós vencermos a crise, para nós sairmos da crise, nós temos que ter os nossos olhos fixos no Senhor. Nós temos que olhar para o Deus que nós servimos. Queridos, no capítulo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, é uma história linda do rei Josafá, onde ele enfrentava uma grande crise. Eu creio que todos lembram dessa história. O rei Josafá enfrenta uma grande crise, onde ele recebe uma mensagem que tinha 3 povos que vinham contra ele, que vinham para guerrear contra ele, e ele fica com medo, ele fica desesperado diante daquele problema, diante daquela situação, e ele põe-se a buscar, a jejuar, a buscar o Senhor, e coloca o povo todo em oração. E nessa oração dele, no capítulo 20, versículo 12, na parte B, ele faz uma declaração muito bonita. Ele fala o seguinte: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele fala o seguinte: olha, a multidão é grande, nós não sabemos, nós não temos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Queridos, diante da crise, diante dos problemas das nossas vidas, nós temos que falar: Senhor, é grande o problema, a adversidade é grande, o problema é grande, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Fazer como o rei Josafá fez, os nossos olhos estão postos em ti. Então, não tire os olhos do Senhor. Queridos, porque quando nós desviamos o nosso olhar, quando nós deixamos de olhar para Deus, para o nosso Deus, e começamos a olhar à nossa volta, nós começamos a sentir o peso dos problemas, nós começamos a analisar os problemas, começamos a ver o tamanho da crise, começamos a ver a dificuldade, e isso nos deixa totalmente cegos, nos deixa míope, aí a gente não consegue ver o agir do
Senhor. Então, não tire os olhos do Senhor. Não desvie o seu olhar do Senhor. Fixe os seus olhos no Senhor. Querido, Davi, quando ele esteve ali diante daquele gigante, Golias, quando viu o tamanho daquele gigante, se ele visse, olhasse a estatura do gigante, se ele visse ali as condições que estavam ao seu redor, ele não teria enfrentado aquele gigante. E quem era Davi? Era um pastor de ovelhas. E Golias quem era? Era campeão dos campeões de guerra. Ele era campeão dos campeões e também ele era gigante. Né? A estatura dele era totalmente diferente da estatura de Davi. Se Davi chega ali diante daquela situação e ficar se analisando, nossa, mas ele é alto, ele é forte, ele é campeão, olha a arma que ele tem. Davi ia virar as costas e ir embora. Mas Davi, ele não olhou para isso. Ele colocou os olhos no Senhor. Ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós temos que fazer diante da nossa crise, diante das dificuldades. Nós temos que falar, olha, eu estou e eu vou vencer essa crise em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, as dificuldades, o tamanho da crise, ela nos abala, ela começa a mexer com a nossa estrutura. Então, por isso que nós não podemos tirar os nossos olhos do nosso Deus. Amém, queridos? Nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor. Assim como o rei Josafá fez, assim como o rei Davi fez. Davi não olhou a circunstância, não olhou o tamanho da dificuldade ali que ele enfrentava, mas ele foi em nome do Senhor, ele fixou os olhos dele no Senhor, e assim nós devemos ser. Nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor. Diante da crise, se nós queremos sair, vencer a crise, nós temos que crer na palavra do Senhor, nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor. E por último, queridos, nós temos que ter a certeza que Deus está no controle absoluto da situação. Amém? Nós temos que crer que Deus está no controle absoluto da situação. Mais uma vez, voltando na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nos relata algo sobre os discípulos. Eles estavam no barco, eu creio que todos lembram dessa passagem, eles estavam no barco, e diz que veio uma tamanha tempestade. Fala que começou a ventar, as ondas começaram a bater com muita força, e começou uma tempestade, e eles entraram em pânico. Eles entraram em pânico porque eles começaram a ver a força do vento, começaram a ver a batida do mar, das ondas, e eles esqueceram, queridos, que Jesus estava no barco. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo tranquilamente ali no barco. Queridos, quantas vezes, no meio da nossa crise, nós entramos em pânico, nós ficamos desesperados e esquecemos de quem está conosco. Esquecemos que Jesus está conosco. Quantas vezes nós nos comportamos dessa forma que os discípulos se comportaram, esqueceram que Jesus estava ali dentro do barco. Eles com medo do barco tombar, com medo ali da força do vento, com medo da água que estava batendo, e esqueceram que Jesus está no barco. Queridos, Deus, ele está no controle. Assim como ele estava ali naquele barco, no controle daquela situação, o Senhor, ele está no controle da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Amém? Ele está no controle de qualquer que seja a situação, de qualquer que seja o tamanho da crise, da dificuldade, do problema. O nosso Deus, ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma vez que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, uma vez que Ele entra nas nossas vidas, é Ele que comanda toda a nossa vida. Muitas das vezes, nos momentos de crise, nós pensamos que Deus, Ele se retira na hora da crise, Ele sai e fica bem distante da gente.
e nós ficamos sozinhos. Não existe isso. É no momento de crise que o Senhor está conosco. Tem um salmo que eu amo, gosto muito desse salmo, é o Salmo 46, versículo 1, fala que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, é nesse momento da angústia, da tribulação, no momento da crise, que o Senhor está onde? Bem presente conosco. É nessa hora que o vento da tempestade está, Ele está ali dentro do barco, Ele está conosco, Ele está nas nossas vidas. Ele está ali porque Ele assumiu o controle de tudo. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele tomou o controle de toda a nossa vida. Mas nós pensamos que o Senhor está conosco só quando está tudo bem, quando nós estamos fora da crise. Mas não, o Senhor está conosco, principalmente nos momentos da crise. Ele está conosco em todo o tempo, em todos os momentos, porque Ele tem o controle absoluto de tudo, o controle absoluto de toda a situação. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram tudo para entrar em desespero diante daquela situação. Imagine uma fornalha e o rei mandar, e o Nabucodonosor mandar aquecer 7 vezes mais. Mas eles sabiam que quem estava no controle? Deus estava no controle daquela situação. E por isso eles tiveram o livramento do Senhor. Eles viram agora o poder do Senhor manifestar na vida deles. Queridos, nós temos que ter a certeza que o Senhor está no controle das nossas vidas. Amém, amados? Nós temos que ter a certeza que o Senhor está no controle. Nós temos que ter crer na palavra do Senhor. Nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor. Nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Não podemos nos abalar, não podemos olhar as circunstâncias ao nosso redor. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós desviamos o nosso olhar do Senhor. Outra passagem que eu acho linda também, é o mesmo capítulo, 2 Reis, capítulo 6, fala que o rei da Síria manda cercar onde Eliseu estava, com o servo dele, e fala que o servo dele chega do lado de fora e fala: meu Senhor, nós vamos morrer, está toda cercada a cidade. E ele falou o seguinte, Eliseu faz uma oração e pede para Deus abrir a visão espiritual, abrir a visão do servo dele, para que o servo dele visse o que ele estava vendo. E na mesma hora que ele servo viu que ao redor dele estava o exército do Senhor, carros e cavalos de fogo. Queridos, é essa visão que nós temos que ter. Essa é a visão espiritual. É quando tudo está assim de cabeça para baixo, nós colocamos os olhos no Senhor, o Senhor ele nos dá uma visão espiritual. Ele nos faz a ficarmos confiados nele, que ele vai e que ele está no controle de toda a situação, como fez na vida desses grandes servos do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, que independente do tamanho da crise, a crise que você está vivendo, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, o Senhor, Ele tem o controle absoluto. Você tem que ter a certeza que Ele tem o controle absoluto, seja qual for o tamanho do seu problema, da sua dificuldade. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. Que o Senhor possa estar aumentando a nossa fé. Que nada venha abalar. Que diante da crise, diante da dificuldade, que nós não venhamos nos sentirmos só. Porque o Senhor está conosco todo o tempo. Amém? Possamos nos sentir assegurados, seguros no Senhor. E que os nossos olhos venham estar fixados no Senhor. Porque assim nós vamos ter esperança, nós poderemos ver que o nosso Deus é um Deus absoluto, um Deus que tem controle absoluto da nossa vida e de toda a situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus,